No correr do dia eu vou encontrar um jeito fácil pra cicatrizar. Com projetor do Skis nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com projetor 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com projetor 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente. Com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Boa noite,
noite, minha enfermagem mais querida desse Brasil. Estamos oficialmente voltando às nossas lives com tudo. E já anota aí, tá? O professor João tá animadíssimo agora para esse semestre de 2025, porque eu tenho certeza que vai vir grandes vitórias e grandes conhecimentos para cada um de vocês. E agora, novidades, tá? Vamos ter 2 lives semanais. Uma segunda-feira e a outra na quarta-feira. Tudo isso para disponibilizar conteúdos exclusivos para cada um de vocês. Conteúdos que possivelmente vocês não verão em faculdade, não verão em pós-graduação. Vocês verão apenas aqui no canal do Manual da Enfermagem, como também no canal Descomplica Enfermagem. Então sempre vai ter uma live em um canal, depois live em outro, tá, turma? Então já se acostuma, pega caneta e papel, pega a tua garrafinha de água, deixa aí perto, porque a gente tem uma missão muito importante hoje. Iremos falar sobre exames laboratoriais em tratamento de feridas. Inclusive, foi até o meu tema lá do meu curso, onde eu estive lá no Meeting Laser, lá em Macaé. Foi muito bom ver alguns de vocês, abraçar, tirar fotos. Olha, foi uma sensação surreal. Totalmente diferente quando a gente está aqui em live, a gente não consegue aqui ficar tão perto de vocês. Mas lá o calor humano, aquelas fotos, tudo estava perfeito, turma. Então, assim, gratidão mesmo quem estava lá, quem tirou foto com o professor João. E lá até disse que ia disponibilizar um desconto no curso de exames laboratoriais aqui do professor João. Mas ao final dessa aula eu vou disponibilizar muito além de um desconto, tá? Muito além. Eu separei uma oportunidade apenas para essa live, então é uma live muito importante para cada um de vocês. Fica ligadinho do começo ao final, porque eu tenho certeza que você vai sair dessa live dominando exames laboratoriais. Mas e aí, turma? Como é que vocês estão nessa noite de quarta-feira? Uma noitezinha aí que era para você estar descansando, tomando uma águazinha de coco, tá com a barriguinha para cima, comendo aquele hambúrguer, uma pizza, mas você está aqui aprendendo exames laboratoriais com o professor João. Me conta aí, como é que tá a sua noite e me conta de onde você está falando, porque eu quero alcançar todo mundo aqui em breve, né? Quero aqui estar no Rio de Janeiro, quero estar em Florianópolis, quero estar em Minas Gerais, quero estar em todo canto. Inclusive, no último mês eu viajei bastante. Achei que o professor João tá cansado. É por isso que as lives caíram aqui de produtividade, porque o professor estava viajando, né? A gente tinha como dar live, porque tem todo o material, tem tudo aqui organizado e orquestrado para vocês, tá, turma? Então vamos com tudo. Pega caneta e papel. Hoje eu tô sem enrolação, quero ir direto e quero falar com vocês sobre exames laboratoriais na prática de tratamento de feridas. Turma, eu acabei de vir de um atendimento, inclusive tirei fotos. Foi uma experiência incrível. E lá, a gente sempre pede exames laboratoriais para a gente ver se há impactos na cicatrização da ferida, além do que a gente possa enxergar. Porque quando a gente solicita um exame, é isso. É entender que tem uma causa na ferida, essa causa está retardando a cicatrização, e eu preciso identificar o porquê que essa ferida está retardando essa cicatrização. Seja causas que eu consigo olhar, verificar, como também causas que a gente chama que é nos exames laboratoriais, que a gente vai identificar uma anemia, um colesterol elevado, uma diabetes descompensada. Então, tudo isso, turma, vai influenciar na cicatrização. Exemplo, se o paciente tem uma anemia grave, dificilmente ele vai ter uma cicatrização aqui. Porque eu tenho baixa quantidade de hemoglobina ou a hemoglobina não está funcionando da forma adequada e por conta disso eu não levo para a ferida oxigênio. E quem leva esse oxigênio é hemácia. Mas o paciente está com anemia. Como é que leva esse oxigênio? Não leva, turma. Você pode colocar ouro em pó em um paciente com anemia, mas esse paciente não vai cicatrizar. Você pode colocar ouro em pó num paciente que tem uma diabetes descompensada, mas a lesão não vai cicatrizar. Vai ser um paciente que vai ter anos e anos aqui de ferida e ninguém consegue achar solução. E talvez a solução dele esteja onde? No exame laboratorial, onde que vai ser o nosso tema principal aqui. Turma, primeiro de tudo, eu quero desmistificar alguns fatos para vocês. Teve certa vez eu estava em estágio de enfermagem, e aí, vou até contar essa história para vocês. E aí eu era interno e minha enfermeira sempre ficava pedindo para eu ir lá na sala do médico pedir exame laboratorial. Cara, isso aqui não faz sentido não, porque eu acho, na minha mente, naquela época, né, não estava estudando tanto, mas na minha mente, o enfermeiro poderia solicitar exames. Aí eu fui falar para ela, doutora, você não acha que a gente poderia solicitar esses exames não? Que nem precisava ir do médico? Ela, não, que é isso, eu tenho 20 anos aqui de assistência, sempre foi assim, eu nasci assim, vai ser assim.
E aí ela disse assim: mas, João Vitor, vamos ver na portaria? Que ela foi bem aberta comigo. Então vamos ver na portaria? Vamos. E lá na portaria do município também, né? Pra ter que se respaldar. Na portaria do município tinha falando que o enfermeiro também poderia solicitar. E aí ela, depois de 20 anos, descobrindo que poderia aqui prescrever os exames laboratoriais e evitava esse trabalhão aí para o médico, né? Mas olha só, turma, vem aqui comigo. Onde é que fala isso? Essa resolução de que o enfermeiro pode aqui prescrever exames laboratoriais vem desde essa época aqui, ó, de 97. Aí eu já te pergunto, é uma resolução antiga ou uma resolução nova? É uma resolução antiga, né? Tem quase a idade aí do professor. Então ele fala o quê, turma? Eu vou resumir aqui para vocês. Basicamente ele fala que o enfermeiro pode sim solicitar exames, desde que ele saiba para que está pedindo aquele exame. Por que ele está pedindo um hemograma? Por quê? Ah, professor, é porque eu quero ver se o paciente tem anemia. Pronto. Então você está respaldado para pedir esse exame laboratorial. Então, assim, se eu sei para quê, eu sei qual o exame e sei avaliar o que eu quero, então eu tranquilamente posso solicitar esse exame laboratorial. É isso que fala essa resolução. Então, assim, turma, vocês hoje que estão aqui sendo impactados por essa aula, amanhã vocês podem estar chegando no seu plantão, pode solicitar o seu exame ou no seu atendimento aí domiciliar. E aí, turma, quando a gente fala sobre exames, eu vou falar também de 3 fases aqui importantes, tá? Que a gente precisa discutir. E eu quero destacar que essas fases, eu vou falar de 2 em específico, que é a fase pré-analítica, onde o enfermeiro faz parte, e a fase pós-analítica, tá? A fase pré-analítica, ela vai englobar desde a recepção do pedido, ou seja, você solicitou, então ali você já está na fase pré-analítica. Preparo do paciente, coleta do material, realizar a sequência dos tubos adequadas, identificação do paciente correto, da triagem, do armazenamento e o transporte daquela amostra. Então, assim, quando eu estou falando, vou solicitar esse exame laboratorial, então você já está na fase pré-analítica. E aí eu vou ter que tomar cuidado na identificação do paciente, na sequência correta do tubo, na punção venosa. Então, tudo isso vai impactar lá na minha amostra. Se eu tenho uma amostra inadequada, por exemplo, eu agitei muito o tubo na hora de coletar, eu causei hemólise dentro daquelas hemácias, então possivelmente lá no hemograma vai dar o quê? O paciente tem uma anemia. Mas será se esse paciente tem realmente anemia ou foi por conta de erro na hora da coleta? E aí é que tá. Na fase pré-analítica, turma, é onde corresponde a 70% dos erros na hora de coletar os exames. E esses erros vão impactar onde? Lá nos resultados. Então, assim, a fase pré-analítica, aqui quando a gente fala, é a fase mais importante para vocês, tá? Fase analítica, quem vai realizar aqui geralmente é o biomédico, né? Biomédico, tá? A enfermagem não participa tanto, não. Porque aqui onde vai estar em laboratório e tal, vai ser analisada aquela amostra, beleza? Já na pós-analítica, onde eu vou ter o preparo do laudo, a transmissão ou a impressão do recebido do laudo e a tomada de decisão. Quando eu falo tomada de decisão, eu falo aqui sobre a avaliação, tá, turma? Então, assim, o enfermeiro vai estar onde? Na pré-analítica, como também na fase pós-analítica, porque a gente vai estar avaliando esses exames, tá, turma? Então, assim, para facilitar para vocês, eu separei as fases de cicatrização, desde a fase da avaliação e as fases da cicatrização. Em cada uma dessas fases, turma, você pode estar solicitando um exame laboratorial diferente e esse exame pode impactar diretamente na evolução dessa ferida. Então, cada uma dessas fases vai te ajudar a identificar qual exame solicitar. Exemplo. Fase inicial, quando o paciente chega ali para você, a primeira consulta. Qual é o objetivo? Quero identificar os fatores sistêmicos que retardam a cicatrização. Quais são esses fatores sistêmicos? Como eu identifico? Eu vou identificar, turma, eu vou identificar uma diabetes na glicemia, na hemoglobina glicada. Eu posso pedir aqui albumina, vitamina D, função renal,
tá? A gente vai conversar sobre ele. A transferrina, eu posso pedir aqui um ITB para ver em relação à circulação do paciente, se ele tem comprometimento arterial ou não, assim como, turma, na parte da perfusão. Então, tudo isso eu posso estar avaliando nessa fase. Eu tenho também a fase inflamatória, que é a primeira fase em algumas literaturas da ferida, tá? Então, assim, eu posso avaliar o PCR, aqui na PCR da emergência não, tá? Não é que o paciente está lá com ferida e você vai iniciar lá as compressões do paciente, não. Não é isso não, pelo amor de Deus, tá, turma? PCR é a proteína C reativa, tá? Então, assim, não confunda uma coisa com a outra, não. Pelo amor de Deus. Mas o óbvio tem que ser dito, né? Mas vamos lá. Tem o VHS, aí da mesma forma, o VHS não é aquelas videocassete, não. Aqueles videocassete que tinha antigamente. Olha o professor aí revelando sua idade. Tem gente aqui na live que não sabe nem o que é aqueles videocassete. Aquela soprando as fitas para colocar lá no videocassete. Ah, os professores desse tempo, rapaz. Pensando que cultura da ferida, procalcitonina e também leucograma, tá? Assim como, turma, na fase proliferativa, eu vou ter o objetivo que de regenerar aquele tecido, tá? Então eu posso pedir alguns testes bioquímicos, como albumina, zinco, vitamina C. E lembra que a vitamina C ela faz um papel muito importante na cicatrização, tá? Então chupa uma laranja aí, vai, pede o paciente chupar uma laranja que vai ajudar e muito naquela ferida dele que não cicatriza, tá? Eu posso pedir também o selênio, ácido fólico. Eu tenho também a fase de remodelação, aqui é a última fase da cicatrização. Última fase. E nessa fase é onde que eu tenho a formação do tecido de epitelização. Epitelização. Então, nessa fase, eu tenho que identificar as causas de não cicatrizar. Porque, possivelmente, nessa causa, quando eu tenho um tecido de epitelização, ele pode reabrir. E eu tenho que identificar o porquê que esse tecido reabriu. Então, eu posso pedir aqui, ó, uma hemoglobina glicada, ferro sérico, ferritina, doenças autoimunes. Inclusive, eu tenho um paciente que a ferida dele cicatrizou e a ferida dele ficava abrindo toda hora. Então, assim, a gente identificou que ele tinha uma doença autoimune que não permitia aquela lesão fechar por completo. Depois que a gente descobriu, conduziu essa ferida autoimune, aí sim a gente conseguiu uma cicatrização mais rápida desse paciente, tá, turma? Então, assim, identificar esses fatores nos exames faz total diferença aí nas tuas práticas de enfermagem, tá? Inclusive, você sabe hoje avaliar um exame laboratorial? Comenta aí para mim no chat, vai? E aí, turma, eu tenho também ó, exames de imagem, que a gente vai discutir de alguns aqui com vocês, como o ultrassom e o Doppler. Inclusive, quem é de Fortaleza aí? Comenta aí se você é de Fortaleza ou não. Por quê? Porque eu estou planejando trazer um curso presencial para Fortaleza falando sobre ultrassonografia no tratamento de feridas. A avaliação, como também tratamento com as ondas do ultrassom. Top, né? E aí, vocês querem esse curso? Quem é de Fortaleza ou região? Olha, é um curso aqui que vai transformar vidas, vai impactar. Inclusive é com a parceria com o nosso grande Wesley Pinto, que eu fechei lá, uma parceria com ele lá no Meeting Laser, tá? Então, assim, em breve, mais notícias para vocês. Vamos lá, turma. Entendendo essas fases de cicatrização e cada exame que a gente pode solicitar, eu quero realmente falar agora dessa interpretação. Como é que eu vou identificar? Hoje, você que está aqui assistindo nossa aula, nossa live, você sabe avaliar um hemograma como esse? Sabe me dizer por onde começa a avaliação? Professor, é por cima, é por baixo, pelos lados. Não sei, professor, me ajuda. Você está aqui para me ajudar, né, não, professor? É, eu estou aqui para ajudar você. Professor, sabe avaliar um hemograma como esse? Eu tenho aqui o eritrograma, leucograma, plaquetas. Sabe essa avaliação por completo? Turma, seguinte, respira. Senta e respira. Vai, senta e respira. Bebe uma água aí também. Senta e respira, bebe uma água. Vem cá que eu vou te ensinar. Turma, composição do sangue. Aqui, ó, quando eu faço a coleta do sangue do paciente, eu tenho vários componentes nesse sangue. Eu tenho aqui a glicose. Eu tenho aqui nesse sangue o LDL. Eu tenho HDL. Tenho hemácias, tenho hemoglobina, tenho muita coisa. Tenho plaqueta, tenho leucócitos, né, ó, leucócitos. Então tenho vários componentes nesse sangue, tá? Mas esse sangue ele passa por uma centrifugação.
Quando esse sangue ele centrifuga, tá, turma? Ele vai ser separado. Ele vai ser separado em 3 componentes. O componente com maior quantidade, que são plasma e plaquetas. Eu tenho ali menor quantidade, os leucócitos, e aqui eu falo das minhas células de defesa, tá? De defesa. Eu tenho também as minhas hemácias. Então, quando esse sangue passa por uma centrifugação, eu tenho esses 3 componentes aqui principais que a gente vai estar avaliando agora no hemograma. Olha só como fica mais fácil. Eu tenho os 3 componentes: série vermelha, que são hemácias, eu tenho série branca, que são os leucócitos, as células de defesa, e tenho o plaquetograma, que é a nossa plaqueta aqui presente no paciente, tá? Então é assim que a gente vai avaliar o exame laboratorial, principalmente o hemograma, que a gente vai estar pedindo muito aí no tratamento de feridas, tá? Então, olha só, turma, o que que eu vou avaliar nesse hemograma? Eu posso dividir o hemograma aqui, ó. Eu vou dividir ele aqui em 2 partes, tá? Eu vou dividir aqui na parte que eu falo hemácias e hemoglobina, tá? E hemoglobina, eu tenho essa separação. E aqui eu tenho, vou trazer assim, ó, formato da hemácia. Formato aqui, como é que ela está se apresentando no organismo do paciente, beleza? Então tem essa apresentação desse exame laboratorial. E aí, então, o que que tem a ver esse eritrograma, né, ó, que a gente acabou de ver aqui no paciente, esse eritrograma, ó, o que que tem a ver com a ferida? Turma, aqui quando a gente fala sobre a úlcera venosa, o que que acontece na úlcera venosa? Na úlcera venosa, ele tem uma insuficiência venosa, tá? Ou seja, a gente tem 2 tipos de sangue, né? Eu gosto sempre de fazer esqueminha. Eu tenho sangue que sai do coração para os tecidos e tem um sangue que volta para o coração, tá? O sangue que volta para o coração é o sangue venoso, e o sangue que sai do coração é o sangue arterial, tá? Esses 2 sangues. Quando eu estou falando da úlcera venosa, eu estou falando desse sangue aqui, o sangue venoso, tá, turma? Venoso. E o que é que acontece? Na nossa veia, eu tenho vênulas, tá? Vênulas. Infelizmente, felizmente, aliás, quando a gente caminha, a nossa panturrilha faz uma pressão sobre essa veia. Quando ela faz essa pressão, ela empurra o sangue que está aqui, abre essa vênula e o sangue sobe. É assim que acontece normalmente. Porém, o paciente que tem uma insuficiência venosa, esse paciente, quando a panturrilha contrai, essas veias estão tão traumatizadas, essas veias estão tão aqui com as vênulas afastadas, que o sangue ele sobe. Ele vai subir o sangue com a força aqui da contração da panturrilha. Porém, esse sangue ele tende a descer. E aí o sangue fica acumulado aonde? Na perninha do paciente, ó. O sangue fica acumulado aqui. Se esse sangue fica acumulado, as hemácias não conseguem voltar, então essas hemácias, elas vão morrer, tá? As hemácias vão morrer. Quando elas morrem, ela libera a partícula do ferro, tá? A ferritina, tudo mais. Esse ferro na corrente na perna do paciente, ele dá essa coloraçãozinha aqui na perna dele, tá? Essa coloração a gente chama de dermatite. Dermatite. Ó, que é a coloração mais escurecida da perna do paciente. E aí eu te falei o quê? Que essa hemácia morreu. Se eu estou perdendo hemácia ali naquela insuficiência venosa, eu posso ter lá no meu exame laboratorial alguma repercussão. Eu posso ter uma redução desse meu hematócrito, como também na redução da quantidade de hemácias, por conta que eu estou perdendo hemácia na insuficiência venosa. Certo? Então, assim, o eritrograma, eu posso ver se realmente essa dermatite ocre é isso mesmo, tá? E assim, se eu estou de frente à dermatite ocre, eu já tenho que saber que, infelizmente, esse paciente já tem a insuficiência venosa. É um sinal clínico, tá? E aí eu vou só confirmar nos meus exames, beleza, turma? Então, assim que vai funcionar essa avaliação. Como eu falei para vocês, irei dividir em 2 partes o meu hemograma, tá? E aí posso falar das hemácias, que corresponde à quantidade de eritrócito. Eu posso falar da hemoglobina, que basicamente é a concentração dessa hemoglobina por essas hemácias, tá? Assim como, turma, eu tenho o meu hematócrito. E aqui o hematócrito, para não confundir,
O hematócrito, ele é a razão das hemácias e o plasma, tá? Eu vou ter essa razão. Vai ser isso daqui, ó, que vocês estão vendo, o meu hematócrito. E aí, como é que funciona? Digamos que esse tubinho aqui, é óbvio que é muita coisa, né? Mas digamos que ele tem 100 ml de sangue, o tubinho. E ele falou lá no meu exame, ó, que ele tem 46% de hematócrito. Ou seja, ele fala dessas 100 ml, 46% dessas 100 ml é hemácias, tá? Hemácias. Isso significa o quê? Que 46 ml daquele sangue é composto por hemácias, tá? Então o hematócrito vai ser basicamente isso, essa razão entre as hemácias e o plasma. E olha só que massa, turma. Quando eu falo sobre esses valores de referência de todos, né? Tanto hemácia, hemoglobina e hematócrito, eles vão ser diferenciados, né, entre homens e mulheres. Mas assim, eu estou falando de parte biológica, tá? Então vão ser diferentes. Por quê? O homem tem mais massa muscular, o homem tem hormônios diferentes da mulher, e esses hormônios faz com que o homem tenha mais massa muscular. Massa muscular requer mais oxigênio, requer mais sangue. Então, se esse homem ele tem mais sangue, logo ele vai ter mais o quê? Hemácias, tá? Então, isso tudo está correlacionados, tá? Então, assim, biologicamente que eu estou falando, certo? Não estou aqui com preconceito com ninguém. Deus defende, longe de mim. Isso daqui, beleza? Mas, basicamente, quando a gente fala na literatura, o homem vai ser diferente da mulher. Professor, eu preciso decorar esses valores de referência? Não precisa, porque os valores de referência lá dos exames laboratoriais vai depender muito de cada laboratório. Cada laboratório vai trazer valores de referência conforme a sua análise lá que ele teve, tá? Conforme a fase analítica que ele fez. Então, assim, é por isso que eu não quero que vocês foquem no exame. Eu quero que vocês entendam a repercussão daquele exame no paciente, beleza? E é isso que eu quero fazer vocês entenderem a partir de agora, quando eu falo do hematócrito, tá? Porque tem algumas relações que fazem com que ele aumente ou diminui. Quando esse hematócrito aumenta, ele pode ter ali por conta da perda do plasma. Se eu perco mais plasma, sobra mais o hematócrito. Olha só que massa na queimadura, turma. Eu gosto de falar sobre queimadura. Inclusive, os alunos do Projeto 2x+, têm um curso sobre queimaduras, tá, turma? Mas olha só que massa. Na queimadura, o que é que vai acontecer? Quando o paciente ele queima, ele perde plasma, ele perde líquidos, tá? Líquidos. Quando ele perde esses líquidos, ele fica com a concentração de hematócrito muito elevada. Essa concentração de hematócrito elevada pode causar o que chamamos de coagulopatias. Coagulopatias. Ou seja, ele pode causar isquemias, tá ali? Isquemias. Por conta da queimadura, tá? A queimadura também, turma, vai deixar um risco naquele paciente dele ter hipotermia, tá? E esse paciente também, turma, fora da hipotermia, ele pode também ter o que chamamos de acidose, H+. Isso tudo no paciente que tem uma queimadura. Por que ele tem acidose? Porque ele vai ter um examezinho que a gente vai ter que avaliar também, que é o ácido lático ali. Lático. E ele também aumenta na presença de quê? Sepse. Sepse, eu estou falando de quê? Ferida infectada. Infectada. Olha só onde é que a gente está pisando. Eu saí lá do plasma, eu saí daqui do plasma e parar na sepse. Olha só que massa o raciocínio clínico do professor. Mas sabe onde é que eu quero chegar? Quando o paciente tem coagulopatias, hipotermia e acidose, ele está de frente com o que chamamos de tríade da morte. Então, assim, geralmente quem é que vai ter essa tríade da morte? Um paciente que com queimaduras graves. Não é porque ele tem uma queimadura superficial que ele vai ter aqui coagulopatias, que ele vai ter uma acidose. Não, nada disso. A não ser que, a partir dessa queimadura, ele tem uma sepse. Por conta dessa sepse, ele aumentou seu ácido lático, tá? E aí sim ele possa ter uma possível tríade da morte vindo pelas consequências da queimadura, tá, turma? Então, assim, isso aqui é importante. Mas é top, né? Eu estava lá no Meeting Laser, aí eu não sei se vocês concordam. Mas vários alunos estavam falando o seguinte: professor, eu amo quando você dá bioquímica, eu amo quando você dá fisiologia,
Porque, entende, isso é a cara da fisiologia. E assim, eu não sei se vocês acham isso. O que é que vocês acham? Comenta aí pra mim. É isso mesmo que vocês acham do professor? Olha, o professor aqui fica todo queixo quando sabe dessas coisas. Mas comenta aí pra mim se é isso mesmo que vocês acham do professor João. Tá bom, mas é assim que funciona basicamente a avaliação do nosso hematócrito. E aí, turma, outras causas também que você vai ter que avaliar, que são causas de retardo na cicatrização. Eritrocitose, policitemia, desidratação, é por isso que eu bebi água agora, viu? Ó, tudo conectado. Doenças cardíacas congestivas. O que diminui essa produção de hemácias? O que é isso, professor? Uma anemia, uma leucemia, uma doença renal, tá? Uma doença renal, a gente vai chegar lá, vou pular aqui as coisas não. Uma hemorragia, insuficiência óssea e uma deficiência dietética, ou seja, nutrição. A nutrição do paciente. Então, o paciente que está com a nutrição adequada, turma, ele tem uma produção de hemácia melhor. Se ele tem uma produção de hemácia melhor, ele aumenta a oxigenação desses tecidos, hemácias, oxigenação. Óbvio, ele tem uma cicatrização mais rápida. Tá, turma? Isso tudo por conta da nutrição. Então, assim, o papel da nutrição na ferida é de suma importância, até para repercutir nos exames laboratoriais, beleza, turma? Então é assim que a gente vai avaliar alguns fatores que podem interferir no nosso hematócrito. E aí, da mesma forma, como é o nome dessa condição, turma? Comenta aí no chat. Qual é o nome dessa condição? Comenta. Estou vendo aqui o chat. Vê se vocês vão acertar mesmo. O nome dessa condição é dermatite óculi. Surgida por conta de quê? Da destruição das hemácias. Inclusive, turma, eu tô escrevendo muita coisa hoje. Eu quero que vocês vão lá no meu Instagram, ó, @profJeanVictor, e vocês postem lá a anotação de vocês, tá? Porque assim, eu tô botando muita coisa aqui, eu quero ver como é que vai ficar o caderno de vocês depois, tá? Então, assim, na úlcera venosa tem uma destruição dos eritrócitos, óbvio, pode repercutir no meu hematócrito. Tá? Justamente por conta da destruição celular. Show, turma? E aí, eu tenho mais dados para a gente estar avaliando, tá? Eu vou avaliar agora a nossa segunda parte no meu hemograma, no meu eritrograma, que é o VCM, HCM e CHCM. O VCM vai ser o volume corpuscular médio. Se eu quero identificar o volume, é só ver aqui, ó, VCM, eu já boto aqui, ó, V de volume. Ou seja, eu quero ver o tamanho da hemácia. Beleza, turma? Então, assim, quando a hemácia está muito grande, eu chamo que é uma hemácia macrocítica. Hemácia grande, hemácia macrocítica. Hemácia pequena, hemácia microcítica. Então, tem anemias que podem vir por conta da hemácia pequena, como também anemias por conta da hemácia grande. Uma anemia da hemácia grande é o quê? Megaloblástica, tá? É uma anemia por conta que essa hemácia está muito grande. Ah, professor, mas se a hemácia está muito grande, ela não vai, né, carregar mais hemoglobina, não? Não, turma, ela não carrega mais hemoglobina, tá? Ela, infelizmente, pode ter uma redução também dessa hemoglobina. Não é porque a hemácia é grande que ela vai carregar várias hemoglobinas, não, tá? Pelo contrário, ela pode ter obstruções e ocupa mais espaço ali naquela corrente sanguínea. Show? Assim como, turma, eu tenho o HCM. O HCM vai ser em relação à quantidade de hemoglobina dentro da célula do paciente. E essa hemoglobina ela vai determinar a coloração daquela hemácia. Quando eu tenho muita hemoglobina, eu tenho uma hemácia hipercrômica. Quando eu tenho pouca hemoglobina, eu tenho uma hemácia hipocrômica. Então, HCM, eu vejo o quê? Hemoglobina dentro da célula. Hemoglobina, tá? Então, o HCM é isso que a gente vai avaliar. E o CHCM, turma, é a média entre hemoglobina nos glóbulos vermelhos. Eu vou ter uma média aqui. Um, concentração, o outro, eu vou ter só a média. Então, eles vão ter valores bem semelhantes aqui
vocês forem prestar atenção, beleza? Mas olha só que massa, turma. Esse paciente aqui, ó, ele tem um volume adequado, certo? Mas ele tem uma concentração de hemoglobina, ó, baixa, se você for verificar. E essa relação dos glóbulos vermelhos, tá? Em relação à hemoglobina também tá baixa. Então ele tem mais glóbulo vermelho do que hemoglobina, certo? Então pode ser um tipo de anemia aqui também nesse paciente. Mas olha só, os eritrócitos dele estão normais, né? Ó, conforme o valor de referência. A hemoglobina está no limite e isso já repercute aqui, porque essa concentração de hemoglobina está também ali um pouco baixa. E o nosso hematócrito também está normal. Então, esse paciente ele pode ter uma anemia por conta dessa hemoglobina. Então, a anemia pode vir aqui por conta da hemoglobina baixa, tá? Hemoglobina baixa pode vir uma anemia nesse paciente. E aí, turma, como é que diagnostica uma anemia? A anemia é quando o sangue ela tem pouca hemoglobina ali. E a hemoglobina é a proteína que carrega oxigênio, turma. Então, se eu tenho uma hemoglobina adequada ali, eu tenho oxigênio chegando aos meus tecidos. Esse oxigênio chegando aos meus tecidos, eu tenho uma cicatrização para esse paciente. Ou seja, menos hemoglobina é menos oxigênio circulando pelo corpo. Então, o paciente ele pode ter cansaço, fraqueza, dor de cabeça, pálido, dificuldade na cicatrização, inclusive em feridas. E aí, como é que diagnostica uma anemia? Professor, será que estou com anemia? Como é que vai fazer aqui o diagnóstico para esse paciente? Como é que eu sei que o paciente que está com feridas, ele vai ter uma possível anemia? Segue aqui a linha de raciocínio comigo. O primeiro diagnóstico é o que a gente está entendendo agora, é o tema da nossa aula, que é o diagnóstico laboratorial, ou seja, eu vou avaliar os exames laboratoriais desse paciente. A segunda parte vai ser as manifestações clínicas. Então, assim, lá na minha anamnese, eu vou avaliar o paciente e vou fazer algumas perguntas específicas e direcionadas. Porque, assim, na anamnese, se eu for fazer perguntas abertas, o paciente fica aberto a responder o que ele quiser. Certa vez eu aprendi isso na marra, tá? Eu perguntei ao paciente assim, o que foi que trouxe você aqui para ser atendido comigo? Aí ele falou, não, eu acordei 6 horas da manhã, peguei um Topic, depois peguei um mototáxi, até chegar aqui para você, professor. Engraçadinho, né? Não tá mostradinho esse meu paciente aí, né? Mas assim, são perguntas abertas, tá, turma? Então, assim, quando você faz uma anamnese bem feita, você direciona, certo? As suas perguntas. Você direciona o seu atendimento e seu exame físico ali de forma mais adequada. E aí algumas manifestações clínicas da anemia: pele pálida, hipocorado, falta de ar aos mínimos esforços, taquicardia, sonolência e indisposição. E aí, vocês devem estar pensando nesse exato momento: poxa, professor, você acabou de me dar as minhas características. Será que eu estou com anemia? Eu estou sentindo isso, estou sentindo fraqueza, estou sentindo dor de cabeça, estou sentindo pálido, estou me sentindo aqui com falta de ar. Professor, estou com anemia também. Vai fazer os exames. Sei não, só vou saber se você fez seus exames aí e se tá tudo ok, tá? Olha, teve gente que é hipocondro, tá? Que a gente tá falando aqui sobre alguma enfermidade, ele tá dizendo, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas nem é. É só porque a pessoa quer ter isso aí. Invejoso. A pessoa tem inveja de doença, né? Inclusive, tirando brincadeiras à parte, tá gostando dessa aula? Coloca aí o botão de gostei do canal, se inscreva, porque assim, eu quero trazer mais conteúdos aqui para vocês sobre feridas, sobre curativos, sobre enfermagem como um todo, né? Então, assim, isso ajuda muito o crescimento do canal. Então, deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe, tá, turma? Mas vamos voltar aqui na nossa aula, depois de vocês aí terem se autodiagnosticado com anemia, né? Ó, e aí são 3 mecanismos aqui distintos que o paciente pode ter que ele vai desenvolver uma possível anemia. Por exemplo, eu tenho a destruição das hemácias, como hemorragias agudas e hemólise. O que é que destrói hemácias também? Úlcera venosa, tá? Eu tenho também defeito na produção medular, ou seja, quando o paciente tem algum defeito, produz hemácias erradas. Defeitos na maturação, ou ele tem uma eritropoiese ineficaz, tá? Então, assim, são alguns fatores que vão ser determinantes para esse paciente ter anemias, tá? 3 fatores distintos. E aqui, turma, eu separei para vocês
as possíveis amostras que a gente pode ter lá no meu exame laboratorial, lá no meu hemograma, e as possíveis anemias. Por exemplo, eu posso ter uma anemia normocítica, ou seja, tamanho normal, e a quantidade de hemoglobina também normal. E aí quais são? Hemorragia, hemólise, doença renal, doenças crônicas, tá? Tudo isso pode ser por conta desse tipo de anemia. Eu posso ter também uma anemia microcítica e uma hiporcrômica, e aí eu vou ter uma anemia ferrofriva, eu vou ter uma talassemia, uma sideroblástica, como também infecções por chumbo. Eu posso ter uma anemia macrocítica e normocrômica, ou seja, é uma anemia que tem uma hemácia grande, mas a quantidade de hemoglobina está normal, ok? Então, é um tipo de anemia aqui também nesse paciente. Eu tenho uma anemia aplástica, megaloplástica e uma leucemia mieloide, tá? Então, algumas causas que você vai investigar nos seus pacientes, tá? E aqui eu vou deixar como bônus lá para o nosso curso de exames laboratoriais, que é como é que funciona a anemia aqui por ferro, essa absorção do ferro nesses pacientes, tá? Onde é que eu quero chegar aqui com vocês? Certa vez eu estava no plantão e aí eu tive esse aqui, ó, o índice de saturação transferrina, tá? O que isso significa, professor? Ele é um índice que vai avaliar a transferrina nesse paciente. Mas vamos aqui avaliar. Olha só, turma. Esse paciente ele tinha a quantidade de ferro sério de 202, uma quantidade até elevada. Então, ferro ele tinha. Ele tinha a capacidade de fixação também muito elevada, tá? Elevado. Então tá ok, tá elevado. E ele tinha um índice de saturação de 77. Só que o que acontece nesse transferrina? É basicamente a capacidade do corpo absorver esse ferro. Não é porque o paciente tem ferro na corrente sanguínea que esse ferro está entrando. Por vezes, esse índice de saturação, se ele estiver muito elevado, ele vai ativar uma partícula, que é a epsidina, lá no meu fígado, e essa partícula vai parar os canais de absorção de ferro dentro das células. Se ele para os canais de absorção de ferro dentro das células, fica ferro acumulado na corrente sanguínea, mas o ferro não vai estar entrando dentro da ferida. Dentro da célula, tá? Então, assim, turma, a gente vai avaliar isso também. Quem avalia o índice de saturação transferrina. Olha só, o índice de saturação transferrina representa a razão do ferro sério e a capacidade de ligação com aquele ferro. Ou seja, ele vai ver se está conseguindo ter essa ligação ou não. Valores normais vai ser entre 15% a 50%. A nossa paciente tem o quê? 77, turma. E aí, nos sítios de ligação transferrina são ocupadas pelo ferro. E aí, olha só, quando essa minha paciente era uma paciente idosa, chegou lá com a lesão, estava conseguindo cicatrizar e com anemia, tá? Uma anemia ferrofrível. E aí, olha só, turma, eu fui identificar aqui, deficiência de ferro? Poxa, não tem. Ferro ela tem, tá? Era uma doença infecção crônica? Não, porque não estava abaixo, né? Então, assim, todos esses daqui a gente já foi excluindo, porque o índice dela tá o quê? 77. Então, assim, o problema tá entre esses daqui. Falei que era uma paciente idosa. Então, ó, a paciente não estava grávida. A paciente não teve intoxicação por ferro. Ela não tinha hemofilia. Então, ela não tinha anemia hemolítica ali. Ela não tinha doença renal. A gente também olhou os fatores renais. Ela também, turma, não tinha uma anemia sideroblástica e nenhuma talassemia, que aqui são anemias genéticas. Ela também não tinha fatores genéticos. Sobrou o quê? Hepatite. E aí a gente foi avaliar os exames do fígado dela. E realmente, turma, ela tinha uma hepatite grave ali presente. Então era a hepatite que estava repercutindo no ferro, que estava repercutindo na anemia, que estava repercutindo na não cicatrização desse paciente. Tá vendo como é que a gente liga os fatores aqui quando a gente fala sobre exames laboratoriais? A gente consegue aqui, ó, direcionar o cuidado e identificar a possível causa de retardo com aquela cicatrização. Top, não é, turma? Eu acho muito top. Eu acho lindo ver isso. Eu acho lindo aqui estudar exames laboratoriais, tá? Espero que vocês também gostem aqui de estudar, assim como eu. Como a gente fala aqui, educação transforma, né? Aqui no nosso meio, fala também que empreendedorismo muda vidas. E aí o ferro, turma, o que que o ferro tem a ver na cicatrização? O ferro, turma, ele ajuda na homeostase do corpo. Ele ajuda aqui na facilitação de levar oxigênio para aquelas células
e ajuda também na renovação celular daquele paciente. Isso tudo quem é que faz? O ferro. Então, concorda comigo, se esse paciente tem alguma deficiência de ferro e esse paciente não está ali com a suplementação adequada daquele ferro, ele vai ter retardo na cicatrização. Tá, turma? Então, tudo isso a gente vai estar avaliando, beleza, turma? E aí, olha só que interessante, a gente passa para a nossa próxima fase. A gente já avaliou esses tipos de anemias e agora a gente vai passar para a nossa próxima fase, que é a série branca, tá? Aqui é a série branca, eu falo de quê? Células de defesa. De defesa. Mas antes de eu te falar, tá gostando dessa aula? Uma aula aqui bem completa. Eu quero, se pegar 2 horas de aula, eu quero ficar aqui 2 horas com vocês. Eu quero uma aula realmente completa que vai impactar cada um de vocês. Tá? Então, assim, é uma aula direta ao ponto, tá? Direto ao ponto com vocês. Já nas células brancas, nossas células de defesa, eu vou falar dos leucogramas, tá? Qual é a fase da cicatrização que eu necessito avaliar os leucogramas? E aí, turma? Comenta aí pra mim, comenta. Qual a fase da cicatrização de feridas que vai ser representada pelo leucócito? É uma fase. Sabe qual é essa fase? Uma fase da cicatrização. São 4. Fase de hemostasia, inflamatória, remodelação e maturação. Qual é dessas fases que eu vou precisar do meu leucócito? Ganha bom, que é acertar, tá? Meu bom que tá? Qual é essa fase? Turma, eu estou falando para você. Fase inflamatória. Muito baixo, porque nessa fase inflamatória eu tenho o que chamamos de quimiotaxia, tá? A quimiotaxia, eu tenho a movimentação dos leucócitos até chegar na lesão e para fazer o primeiro desbridamento, para realizar o desbridamento autolítico. Mas para isso eu preciso do meio úmido, eu preciso das enzimas adequadas, eu preciso de um pH adequado para aquela lesão e assim eu consiga, certo? Ter essa repercussão na lesão. Ou fase inflamatória, movimentação dos leucócitos. Eu chamo quimiotaxia. E aí, turma, se você for olhar para a sua pele agora, todo mundo olha para a pele, todo mundo olha para a mão. Quando você olha para a sua mão está, sua pele, aliás, sua pele está repleto de micro-organismos desesperados, loucos, para adentrar dentro dos seus tecidos. Mas a nossa pele, ela serve como uma barreira protetora. E aí é por isso que algumas pessoas falam, não vou fazer o curativo porque vai abafar. Mentira! Quando você faz um curativo, você está simulando a pele daquele paciente, turma. Se você simula essa pele do paciente, você vai estar ajudando ali a não ter possíveis infecções sobre aquele tecido, tá? Então, assim, quando rompe a pele do paciente, eu estou abrindo uma porta para possíveis infecções. Então, turma, quando a ferida abre, quando eu tenho uma lesão, eu já tenho uma lesão contaminada. E aqui eu trago para vocês a evolução de uma possível infecção na ferida, tá? A ferida ela vai ser contaminada, colonizada, vai ter infecção local. Essa infecção pode se propagar, essa infecção pode também se tornar sistêmica. A gente fala aqui de sepsis, tá? Sepsis. E olha só que massa, turma. Eu vou falar de cada um de vocês. Fase de contaminação, basicamente toda ferida é contaminada. E aí tem aquele esqueminha que a gente aprende lá nos primeiros semestres da faculdade. Limpa a ferida do menos contaminado para o mais contaminado. E a gente começa das bordas para o centro, a limpeza. Não é isso? Por quê? Lembra que eu falei que a pele é uma barreira protetora? Eu perdi essa barreira protetora. Agora os micro-organismos estão ali naquela lesão. Então a lesão nesse exato momento, ela é mais contaminada do que sua pele, tá? Por quê? Porque ela tem micro-organismos, porém eles ainda não estão se proliferando, não provoca nenhuma reação na lesão e não há atraso na cicatrização. Por quê? Acabou de ocorrer aquele trauma, acabou de abrir aquela ferida. Então, nesse exato momento, não vai encontrar nada desses fatores que irão retardar a cicatrização. Beleza, turma? Mas aí, qual é o problema? Esses micro-organismos, eles vão se
proliferar. Eles vão começar a se multiplicar sobre o leito da lesão. E aí, da contaminação, eu passo para uma lesão colonizada. E aqui, turma, os micro-organismos começam a se proliferar de forma limitada. Você não tem mais esse controle. E aí eu não tenho ainda nenhuma reação significativa na ferida e não há atraso na cicatrização. É só uma lesão colonizada. Nada que um PHMB não resolva aí, nada que uma limpeza adequada não resolva. Porém, turma, essa infecção ela vai evoluir para uma infecção local. E aí é que mora o problema. Pois como? Vou ter alguns fatores. Quando aquele tecido de granulação ele começa a crescer acima do da ferida, eu vou ter um tecido maciado, ou seja, esse tecido aqui, se eu encostar, por mais simples que seja, ele vai sangrar. Como é que vai aumentar aquela lesão? Um retardo real na infecção. Como também eu tenho alguns fatores, eu tenho alguns pontos a ser avaliados. Eritema, exudato, odor, edema. Ele tem um exudato também purulento, calor local, necrose. Você vai ter que avaliar tudo isso. Professor, mas é muita coisa para ser avaliado. É muita coisa para eu olhar aqui e ver, vale, Deus, tem que avaliar o exudato, tem que avaliar o tecido. Fica muita coisa, não fica, turma? Fica. Já já vou descomplicar para vocês. E aí, turma, evoluindo ainda mais, eu vou ter uma infecção sistêmica, a famosa sepse, né? E aí eu posso ter o choque séptico, febre, letargia e até a morte do paciente em casos mais graves. Então você percebeu que da lesão vai evoluindo por partes até chegar nessa infecção sistêmica e aí sim esse paciente tem uma infecção mais grave e até infelizmente morrer. Então tudo isso vai passar nessas fases de cicatrização, nessa fase de evolução. E aí lembra que eu falei que eu vou facilitar a avaliação da ferida infectada para vocês? Nesse exato momento, cada um de vocês no chat irão comentar: toda ferida infectada ela é forte, tá? Aí vocês botam aquele emoji, aqueles emoji aqui aquele bichinho assim, olha o tamanho do muco do professor. Então coloca aquele emoji assim, ó. Toda ferida infectada ela é forte, tá, turma? Então, por que ela é forte? Forte é o mnemônico que a gente desenvolveu para estar aqui avaliando uma ferida infectada de forma simples e fácil para vocês. Olha só, turma. O forte, o F, vai ser sinais flogísticos, e aí a gente sabe, sinais flogísticos, eritema, edema, calor, rubor, né? São sinais que podem estar ali presentes na lesão. Você vai ter também o odor presente, tá? E aí lembra, toda ferida que tem odor, turma, ela vai estar infectada. Porém, todavia, entretanto, nem toda ferida infectada vai ter odor, porque depende muito da proliferação bacteriana sobre aquele leito da lesão, tá, turma? Então, assim, a depender da ferida, vai ter odor ou não, tá? Você vai avaliar também tecidos desvitalizados, necrose e esfacelo. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem necrose e eu tenho esfacelos aqui presentes. Aliás, tem uma mistura aqui nessa lesão, né? Então, assim, eu tenho o tecido desvitalizado, eu tenho um ambiente perfeito para proliferação bacteriana, porque são tecidos mortos e bactérias amam esses tecidos desvitalizados. Você vai ter também, turma, o que chamamos de exudato de forma elevada, tá? Quando a lesão tem muito exudato, um dos fatores pode ser uma possível infecção. Então, assim, o forte é para facilitar a avaliação de feridas infectadas. E aí todo mundo vai comentar aí no chat. Toda ferida infectada é forte. Inclusive, vou fazer assim, ó. Fazer assim, ninguém vai entender nada. Vou falar baixinho, pertinho de você. Ninguém vai entender nada. Você vai fazer o seguinte, você vai tirar um print. Você vai marcar o professor João na rede social e colocar: toda ferida infectada é forte. Ninguém vai entender nada. Só digo uma coisa, ninguém vai entender nada. Mas você vai saber que essas feridas infectadas são fortes, tá, turma? E aí, o que é que eu quero chegar para vocês quando a gente fala dos leucócitos? Eu falo da avaliação de infecções na lesão, tá? Então, eu vou avaliar possíveis infecções que podem aqui comprometer a cicatrização, beleza? E aí, turma, olha só.
tem agora outra fase da cicatrização que a gente pode avaliar as plaquetas. Quem é que sabe qual é essa fase? Comenta aí qual é a fase de cicatrização. Lembra que são 4: hemostasia, inflamatória, proliferativa e remodelação. Quais dessas fases a gente vai encontrar uma avaliação das plaquetas? DOLE 1, DOLE 2, DOLE 3, DOLE 4, DOLE 5, nada? Ninguém? Turma, eu tenho a fase de hemostasia, né? A fase de hemostasia é onde que eu preciso das plaquetas. Hemostasia. Eu preciso dessas plaquetas. E aí, olha só, eu trago aqui alguns sinais clínicos de plaquetas tanto elevadas como também reduzidas, mas o pior problema aqui vai ser essas plaquetas reduzidas, que são o mais comum. Inclusive, turma, tem uma condição na lesão que poucas pessoas olham para as plaquetas antes de fazer, tá? Que é o desbridamento. Poucas pessoas olham para as plaquetas antes de fazer desbridamento. Porque se esse paciente tiver uma plaqueta muito baixa e lá na hora do desbridamento instrumental você machucar aquela ferida, infelizmente esse paciente vai sangrar e vai sangrar muito, tá, bebê? Vai sangrar muito. Ok? Então, assim, vai ter que avaliar a partir de hoje essas plaquetas do paciente. Então, assim, plaquetas abaixo de 20 mil, turma, o paciente pode ter sangramentos espontâneos, tá? Plaquetas pode ter também a apresentação dessas petequias, que são pintinhas no corpo do paciente, como também o surgimento de hematomas ali por lado. O paciente está parado, tem um hematoma ali que surgiu do nada na perna do paciente, no pé, enfim. Não tem explicação pelo surgimento, óbvio, tirando a parte das plaquetas. E aí, na nossa hemostasia, eu vou fazer por duas fontes principais. Eu vou ter uma hemostasia primária, como também uma hemostasia secundária. Na hemostasia primária, o meu corpo vai trabalhar para parar o sangramento, tá? Já na hemostasia secundária, ele vai trabalhar para evitar o retorno do sangramento. Tem essas duas diferenças. Um para o sangramento, o outro vai evitar que o sangramento retorne, tá? Então é assim que funcionam as plaquetas no organismo do paciente. Sempre tente avaliar. Coagulogramas. Avalie plaquetas antes de desbridar, tá? Avalie plaquetas antes de desbridar, porque senão o professor vai puxar o pé de vocês, tá? Coagulograma, né? Aqui a gente vai trabalhar em relação a parar o sangramento. E aí temos alguns exames que a gente vai fazer, que é o TP, TTP e o TTPA, tá? TP é o tempo de protrombina, que aí vai um valor de referência de 11 a 12,5 segundos. Eu tenho um tempo de tromboplastina, que é o TTP, e aí ele vai variar de 60 a 70 segundos. Eu tenho um tempo de tromboplastina parcial ativada, que vai aos valores de 30 a 40, tá? Para pacientes que utilizam anticoagulantes, e aí anticoagulante também você vai ter que avaliar se quiser desbridar, vai ser valores superiores a 1,5 a 2, acima do valor ou no valor no dobro, tá, turma? Então, assim, é importante a gente estar avaliando. E aí, turma, quando a gente fala sobre coagulação, coagulograma, a gente fala sobre a cascata de coagulação. Professor, estou olhando para essa tela desse jeito aqui, ó. Eu não estou entendendo nada. O professor tá fumando aí um baseado, baseado, e eu não estou entendendo nada. Tá igual aquele meme daquele pastor Merim. Of the king, the power, the member, the best. Vou falar nas línguas dos países que você vai morar. Não entendendo não, professor. Não entendendo não. O que é? Turma, cascata de coagulação ela vai ser ativada quando tem um sangramento ativo ali no seu corpo. Ela vai ser ativada, vai ser preparada para parar o sangramento. E aí eu tenho algumas vitaminas aqui que a gente vai precisar. Vou focar nelas. Não vou aqui misturar a cabeça de vocês, não. Eu tenho a vitamina K e tenho outra muito importante. Qual é a outra vitamina, outro componente que faz parte da cascata de coagulação que tem alguns curativos? Tem um curativo que leva até o nome dele. Alginato de... Aí vocês completam, eu não vou falar. Alginato de... Vou até beber água enquanto vocês completam. Alginato de...
cálcio. E aí, vocês já ouviram falar? Poxa, o alginato de cálcio ele é muito bom para o controle da hemostasia. Ele vai parar o sangramento ali naquela lesão. O porquê que ele para o sangramento? Porque ele vai atuar participando lá na cascata de coagulação. Então, vitamina K eu posso também avaliar no paciente, como também eu posso avaliar o cálcio presente ali no corpo do paciente. É por isso, bebê, alginato de cálcio. Para ficar simples e fácil para vocês. Nem precisou entender isso aí tudo, nem precisou. E aí, então, eu venho na parte assim que eu gosto muito de falar, inclusive gerei até um conteúdo hoje no Instagram falando sobre isso, sobre o PCR, que é a proteína C reativa nos exames laboratoriais. Como é que eu vou avaliar isso daqui no tratamento de feridas? Vem comigo. PCR, então, essa proteína C reativa, é um dos marcadores inflamatórios mais utilizados nos protocolos clínicos de riscos infecciosos. O valor de referência vai ser entre 1 e 3, tá? Ou 0,1, 0,3, beleza? Ele é produzido pelo fígado e ele aumenta na presença de infecções, tá? Inflamações, traumas, cirurgias e doenças autoimunes. Eu vou ter um PCR elevado, beleza? Em feridas agudas infectadas, é comum o PCR estar entre 30 a 100, tá? Então é um PCR elevado. Inflamação leve viral, esse PCR vai estar entre 10 a 40. Inflamação aguda bacteriana, entre 40 a 200. Infecção bacteriana grave e queimaduras, esse PCR ele vai estar em até 200, acima de 200, tá? Prof, e o que tem a ver esse PCR aí com a ferida? Ele é o seu termômetro da cicatrização. Como assim, professor? Ele é como linha de base no início do tratamento. Reavalie esse PCR após 7 dias que você iniciou um curativo. 7 a 10 dias que iniciou um curativo, avalie o PCR. Se esse PCR caiu, significa que o tratamento que você escolheu para aquele paciente está funcionando. Se o PCR subiu, algo está evoluindo mal. Exemplo, pode ser um biofilme, uma infecção secundária ou uma má escolha do curativo. Então, até para escolher um curativo, o PCR ele vai ser de fundamental importância para cada um de vocês. Então, ele vai ser um termômetro. Se o PCR caiu, é sinal que a cicatrização está ok, tá? Então, é assim que a gente vai estar avaliando o PCR. Nosso próximo marcadores de inflamação vai ser o VHS. Aí o VHS não é fita não, tá, Tom? Não é a fita não. É a velocidade de hemossedimentação ali presente no leito daquela lesão, tá? O que isso significa? Ele é um marcador de inflamação também, só que de forma mais lenta. Mas é extremamente útil para acompanhar infecções crônicas ou autoimunes, tá, turma? O valor normal varia conforme a idade, sexo, mas valores acima de 20 já merece uma atenção ali daquele seu paciente. Acima de 40, paciente com feridas há mais de 4 semanas. Pensar em uma infecção, em uma inflamação persistente, risco de osteomielite, que é a infecção no osso, tá? No osso, ou presença de tecido desvitalizado. Quais são? Necrose e esfacelo. Esfacelo. Que mantém a ferida aberta, tá? Então ele vai ser um marcador mais lento, porém ele vai basicamente falar a idade da tua ferida. Poxa, essa ferida já está ali inflamada há um bom tempo. Essa ferida não está aqui cicatrizando. Tem algum fator que está impedindo. E olha só um esqueminha que eu separei para vocês. Em relação do VHS para o PCR. O PCR, ele sobe e desce rápido. Aqui, ó. Ideal para ver a resposta ao tratamento. O VHS sobe e cai devagar. Ideal para monitorar o estado inflamatório ao longo do tempo. E aí, olha só que eu separei essa frase. O PCR grita. O PCR grita. O VHS sussurra. Um mostra febre, o outro mostra o histórico. Ou seja, um mostra que o paciente está com a infecção mais ali recente. Ele vai ser um marcador, um termômetro, se o que você está fazendo está dando efeito ou não. Já o outro, ele vai mostrar um histórico de uma ferida que está demorando muito a cicatrizar e pode ser um processo inflamatório que não está respondendo bem.
E por vezes você vai ver uma ferida infectada, vai utilizar alguns curativos, um DAC, uma Telfa, um alginate de cálcio com prata, mas não vai ter resposta. Por quê? Porque nenhum deles é para aquela lesão. Tenho que achar o adequado conforme o PCR. Escolha do curativo conforme o exame laboratorial. Fantástico, né, turma? Eu acho muito massa falar sobre exames laboratoriais. Eu fico todo animado. Eu tô ficando animado, turma. Então, assim, VHS e PCR para vocês. Vamos falar agora sobre colesterol, tá, turma? Colesterol e a cicatrização. Turma, quando eu tenho um colesterol muito elevado, eu vou começar a criar na parede do meu vaso isso daqui, placas de ateroma, placas de gordura. Essa placa de ateroma vai impedir o fluxo de sangue para a ferida. Então, eu estou de frente aqui com colesterol muito elevado, eu posso ter uma úlcera arterial. A úlcera arterial pode vir por conta desse processo, ou um processo de um trombo isquêmico que entupiu ali aquela artéria, ou até as placas de gordura que surgiu ali na parede daquela artéria, impedindo o fluxo parcial como um fluxo total, a depender da quantidade de gordura que tem ali na parede daquele vaso. E se eu tenho gordura nesse vaso, eu vou impedir a cicatrização nesse local. Beleza, turma? E olha só que interessante, eu trouxe aqui um artigo que ele avaliou os níveis elevados de LDL. Aí o LDL, né? O LDL, eu costumo falar assim, ó, o chifre do diabo é o colesterol ruim. O HDL, colesterol bom, tá? Então, assim, turma, o que foi que eles fizeram? Eles elevaram um rato, eles elevaram o colesterol dele ruim e o outro mantiveram normal. Eles observaram que o colesterol na neoangiogênese interferiu aqui quando o ratinho ele estava com colesterol muito elevado. Já o ratinho que estava com colesterol adequado, a cicatrização foi mais rápida. Então, vai influenciar muito na neoangiogênese e na cicatrização do paciente, tá? Então, assim, controlar o colesterol desse paciente vai ser de suma importância. E como é que eu vou avaliar? Turma, esses valores de referência você vai correlacionar com o estilo de vida do paciente. Exemplo, eu trouxe aqui um perfil lipídico do paciente, eu vou comparar com o exame logo aqui abaixo na referência da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Arteriosclerose de 2017. Olha só, turma, esse paciente ele veio com colesterol total de 256, ou seja, mesmo se ele estivesse com jejum ou não, já era um colesterol elevado. Ele já está com nível de colesterol elevado. O HDL, tá? Que é o colesterol bom, ele está em 45. E aí eu vou avaliar, ó, com jejum e sem jejum, valores adequados tem que ser acima de 40. O dele está no limite, beleza? Os triglicerídeos dele estavam em 93. E aí também está em valores desejáveis. Com e sem em jejum, tem que estar abaixo de 150. Então o dele aqui está desejando. E agora eu vou ver o LDL. O LDL dele, turma, está 192. Valor muito elevado, tá? Mas olha só que interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês como isso aqui pode ser interferido. Ele pode ter um LDL baixo, um risco baixo ali, 130. Um LDL de 130. Porém, ele pode ser considerado um risco baixo, turma, se ele for um atleta, se ele não fumar, se ele não beber, mas o colesterol dele deu aqui. Então, é considerado um colesterol ainda baixo, acima de 130. Só que, quando esse paciente tem um valor de 100, abaixo de 100, já é considerado um risco intermediário a depender do estilo de vida dele. Um colesterol elevado, abaixo de 70, é quando o paciente tem um estilo de vida muito errado, tá? E aí, muito alto, é aquele paciente que tem um estilo de vida totalmente errado. Mesmo que o LDL dele deu bom, mas o colesterol dele deu elevado, esse paciente ele corre risco de ter um risco muito elevado para doenças arterioscleróticas, tá? Então, assim, você vai avaliar dessa forma. Você vai avaliar os resultados e você vai avaliar o estilo de vida do paciente. É assim que a gente vai avaliar o colesterol dos nossos pacientes. Deu para entender, turma? Deu para entender como é que funciona o colesterol aqui na nossa avaliação?
Fica muito fácil. Colesterol depende, vai depender do estilo de vida daquele paciente. Correlaciona esses valores com o estilo de vida, beleza? Se é um paciente que tem um colesterol até baixo, mas tem um estilo de vida totalmente errado, a gente já deve ali colocar ele em um certo grau de riscos, beleza, turma? É assim que a gente vai avaliar. E agora, eu vou falar para vocês sobre um exame muito importante, que é o de glicose. Como é que funciona, turma? Aqui é um exame laboratorial, como qualquer outro. Na cicatrização de feridas influencia muito, porque a diabetes ela pode influenciar na cicatrização desse paciente, como também vai ter outros fatores que ela vai influenciar. Então, eu entender que esse paciente tem uma diabetes adequada e eu conseguir manejar da forma adequada, pode ser um dos meus diferenciais, tá? E aí eu tenho alguns tipos de exames de glicose. Eu tenho a glicemia em jejum, que vai medir a quantidade de glicose após o período de jejum de 8 a 12 horas. Eu tenho o TTG, que avalia como o corpo processa a glicose após a ingestão. Glicemia casual, que vai medir a glicose em qualquer horário, sem necessidade de jejum. Glicemia pós-prandial, que mede a glicose após a refeição. E eu tenho também a hemoglobina glicada, que mede a média dos níveis de glicose no sangue nos últimos 2 a 3 meses, tá? Então, assim, esses são os principais exames que a gente vai solicitar para esses pacientes que têm diabetes e feridas, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente ficar ligado. Mas, prof, como é que funciona a diabetes? Primeiro de tudo, a diabetes funciona de duas maneiras. Eu tenho a diabetes, as mais comuns, óbvio, né? Tipo 1, e eu tenho a diabetes tipo 2. Tipo 1, já anota, genético, porque esse paciente, ele vai ter algum fator genético que vai matar, destruir as células beta, né? Ali do nosso corpo. Infelizmente, elas são responsáveis por produzir insulina. Então, o paciente do tipo 1, ele não produz insulina, tá? Ele não produz. Já o tipo 2, ele tem uma diferença, uma discrepância entre a quantidade de glicose na corrente sanguínea e a quantidade de insulina que é produzida naquele pâncreas. Ele não tem uma insulina suficiente para ali arcar com toda aquela glicose no corpo do paciente, tá? Tipo 1 não produz, tipo 2 ele ainda produz a insulina, beleza, turma? Então é assim que vai funcionar. Basicamente, célula alfa produz glucagon, célula beta produz insulina, célula delta produz a somastostatina. Eita, faltando sair. E elas são produzidas aonde, turma? Nas ilhotas de Langerhans, tá? Essas ilhotas de Langerhans é onde você vai encontrar a célula alfa, beta, certo? E a delta, tá? Que é as ilhotas, e é onde vai estar presente essas células e é onde vai estar sendo produzida a insulina nesse corpo do paciente. Beleza, turma? É assim que vai funcionar. Quando esse paciente ele se alimenta, turma, ele vai ter uma relação. O paciente alimenta, ele vai aumentar a quantidade de glicose nesse sangue. Aumentando a quantidade de glicose, ele aumenta a produção de insulina, porque essa glicose ela tem um papel muito importante de facilitar a entrada dessa glicose dentro da célula, tá? Ela não vai colocar a glicose dentro da célula, não, ela vai facilitar. Ela é uma porta, uma chave de uma porta. O glucagon do paciente vai cair, tá? Vai cair, o glucagon é produzido lá no fígado. Aliás, o glucagon ele vai lá para o fígado. Então, assim, a quantidade de glucagon vai ser reduzida, a quantidade de insulina sobe e a quantidade de glicemia, porque esse paciente alimentou, vai estar aumentada. Então, a relação insulina-glucagon vai estar elevada, beleza, turma? E aí, quando esse paciente ele não se alimenta, o que é que vai acontecer? Os níveis de insulina vai cair, certo? Porque ele não tem glicose suficiente na corrente sanguínea, logo a glicose vai cair, a relação insulina-glucagon vai cair. Porém, o glucagon ele sobe. Sabe por quê? Porque ele vai quebrar o glicogênio lá no fígado e vai lançar esse glicogênio quebrado de forma de glicose na corrente sanguínea. Então, esse é o papel do glucagon. Quando eu não tenho glicose, ele vai quebrar o glicogênio lá dentro do fígado e transformar em glicose. E aí sim o paciente ele consegue ter uma fonte de energia. Porque lembrando que a glicose é uma fonte de energia, eu preciso dessa fonte de energia para o funcionamento do nosso corpo. Beleza, turma?
Então, assim, ó, de forma simples e fácil. Glicemia sobe, insulina sobe, glucagon desce, e essa resposta, a razão entre insulina e glucagon sobe. E glicemia caiu, né? O paciente não se alimentou, insulina cai, relação insulina-glucagon também cai, e o glucagon sobe para suprir a necessidade de glicose no corpo daquele paciente. E aí a atualização para vocês, tá, turma? A atualização fresquinha, fresquinha, fresquinha. Vamos lá. Quando o paciente está com a glicose em jejum, ele é considerado normal abaixo de 100. Isso aqui são os valores de 2024. Totalmente atualizado para vocês, tá? Glicemia em jejum, valor normal, abaixo de 100, tá? Pré-diabético, esse valor eles vão estar entre 100 a 125. Quando o paciente ele já é diagnosticado com diabetes, valores ali acima de 126. Glicemia ao acaso, só quem faz é quem já tem diabetes, porque a gente não precisa ficar furando o dedo da gente toda hora para verificar a glicemia não, tá, turma? Então, assim, esses pacientes já têm esse costume para ter esse controle glicêmico deles, tá? Então, acima de 200, geralmente é o paciente diabético. E agora, turma, eu vou ter 2 TTGO, um de 1 hora e outro de 2 horas, tá? O de 1 hora, ele vai estar normal quando essa glicemia estiver abaixo de 150. Valores de pré-diabético, esses valores vão estar entre 155 a 208. Valores para pacientes que já são diabéticos serão valores acima de 209, tá? Glicemia após 2 horas, a gente vai avaliar da seguinte forma. Se estiver abaixo de 140, o paciente está normal. Entre 140 a 199 é um paciente pré-diabético. Acima de 200 é um paciente que já é diagnosticado com diabetes. Beleza, turma? E aí, já que a minha hemoglobina glicada, valores normais, elas têm que estar abaixo de 5,7. Valores entre 5,7 a 6,4, ele é considerado pré-diabético. Já valores acima de 6,5, a gente já considera que é um paciente diabético, tá, turma? Então, é assim que a gente vai avaliar a glicose nesse paciente. É assim que a gente avalia de forma mais adequada essa glicose, se o paciente está normal ou não. Beleza, turma? E aí, esses valores, como eu falei para vocês, valores atualizadíssimos. O professor trouxe a atualização para cada um de vocês. Ei, turma, já estamos com 1h15 de aula. Estão gostando da aula? Estão gostando? Ó, já dei uma aula aí sobre insulina, já dei uma aula aí sobre glicose. Muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. É óbvio que vocês têm mais conteúdos como esses lá dentro do curso de exames laboratoriais no tratamento de feridas, tá? Já eu vou falar sobre ele. Inclusive, esse curso é só para quem tem interesse realmente nos exames laboratoriais, quem quer se destacar em suas práticas de enfermagem, quem quer realmente ter um passo além aqui quando a gente fala sobre uma avaliação e domínio das nossas práticas de enfermagem, tá? Então, esse é um curso exclusivo para essas pessoas. Para você que não tem esse interesse, esse curso não é para você, tá, turma? Então, vamos lá. Vamos seguir nossa aula falando sobre os exames de imagem no tratamento de feridas. Olha só essa imagem. Eu trouxe uma imagem de uma osteomielite. Consegue identificar? Eu olhei, bati o olho, ó, osteomielite. De novo, ó. Vou tirar a borracha aqui, ó. Tá vendo como é que tá o osso do paciente? Tá todo destruído. Isso aqui é uma osteomielite presente no dedinho do paciente. Olha só, turma. Como é que a gente vai estar aqui se guiando? Primeiro, os exames de imagem, eles vão servir para orientar a nossa prática clínica, tá? Então, assim, 2 exames aqui fundamentais que geralmente esses pacientes utilizam, que é o ultrassom e o Doppler. O Doppler aqui, quem vai fazer é o médico vascular, tá? Já o ultrassom, o enfermeiro pode estar utilizando aqui. Inclusive, como eu falei para vocês, quem é de Fortaleza, eu vou criar uma lista de espera em breve para vocês estarem entrando nessa lista de espera para a gente fazer um curso de ultrassom para enfermeiros no tratamento de feridas, tá? Então, assim, quem é de Fortaleza vai ganhar esse benefício porque é a minha cidade vizinha aqui, tá, turma? É pertinho aqui de onde o professor João mora. E aí, turma, eu posso ter aplicações no consultório, que é muito fácil, baixa mobilidade, custo-benefício excelente. O ultrassom, turma, ele é uma lente para o enfermeiro moderno. Portátil, acessível, sem radiação e ideal para acompanhar a evolução da ferida em tempo real.
Com o Doppler, ele se torna ainda mais poderoso. Você consegue medir a perfusão, a área ao redor da ferida. Ideal para avaliar pacientes de riscos isquêmicos, úlcera venosa, arterial e mista. Tá, turma? Então é assim que vai funcionar o ultrassom Doppler nos nossos pacientes. E a gente pode estar utilizando. E olha só, turma, exames que vão além da pele. E aqui vai ser outros exames que a gente pode estar utilizando, como ressonância e uma tomografia. Na onde que eu trabalho, que é no meu hospital aqui, no regional, norte, a gente utiliza muito esses exames nesse paciente. Excelente para avaliar tecidos moles, infecções como osteomielite, extensão dos processos patológicos em torno da ferida. Angiorressonância traça a perfusão arterial na radiação. Olha só, turma, os dois aqui, ó, tanto a tomografia como a ressonância, eles estão mostrando aqui uma osteomielite, um acúmulo de pus nessa região aqui do osso. E aqui quando você vira para cá, ó, você vê o osso, tá? O osso está aqui. E essa região aqui em branco, turma, tudo é pus ao redor do osso do paciente. Então, eu consegui identificar através da ressonância. Tá? Então, assim, são exames fundamentais para a gente estar avaliando corretamente no tratamento de feridas. Excelente para avaliar tecidos moles, infecções como osteomielite e extensão dos processos patológicos em torno da ferida. Angiorressonância traça uma perfusão arterial sem radiação, tá? E aqui são alguns exames que a gente pode estar utilizando e avaliando o paciente. Olha só essa tomografia agora, turma. Consegue observar, ó? Eu consigo, pelo raio-x, já identificar aqui, e na tomografia eu consigo identificar, ó. Eu consigo ver o osso, e aqui eu tenho uma bolsa de pus aqui dentro do osso, que infelizmente esse paciente ele tem osteomielite. Aí tratamento ambulatorial, como também antibiótico. Inclusive está até subindo para cá, ó. Vocês conseguiram observar isso aqui também, ó, pus no paciente, tá? Então assim eu consigo ver em torno de uma tomografia, beleza, turma? É assim que a gente vai utilizar esses exames na prática clínica de vocês. Aí eu separei alguns exames de imagem e o que vocês irão ver nesses exames de imagem. Por exemplo, primeiro ultrassom, você pode ver a profundidade, como também a secreção, o exudato da lesão. Nem falei aqui para vocês. Você pode avaliar a infecção, a inflamação no leito daquela lesão. Ressonância, você pode avaliar a osteomielite ou fístulas presentes no leito da lesão. E a decisão clínica baseada na imagem e evidência que vocês podem estar utilizando cada um desses anos. Tira um print aí, ó. Professor, @ prof. João Victor, tá? Aproveita aí e me marca nas redes sociais, tá, Tom? E assim, eu tenho certeza que nesse exato momento, algumas pessoas ainda se sentem medo, se sentem inseguro no tratamento de feridas. Se sentem que, embora eu tenha falado aqui vários exames, nem falei sobre vitamina D, nem falei sobre cálcio, nem falei sobre albumina. Tem outros exames que a gente também precisa estar avaliando no tratamento de feridas se a gente quer evoluir, se a gente quer perder medo aqui nas nossas práticas de enfermagem. Poxa, eu fico muito agradecido quando um médico vem para mim e a gente começa a discutir ali juntos um caso com base nos exames. Cara, a enfermagem precisa disso. Vocês precisam se destacar nas nossas práticas de enfermagem. Chega daquela enfermagem que tudo depende do médico. Vou esperar um médico para avaliar isso aqui. Poxa, vocês passaram 5 anos na faculdade para quê? Só para dizer que é enfermeiro? Que recebe ordem de qualquer classe aí profissional da saúde? Não. Vocês são muito mais além que isso. Vocês são determinantes na nossa assistência, turma. Vocês precisam dominar essa avaliação. E eu quero estar aqui apenas com aquelas pessoas que realmente querem essa decisão de se destacar em suas práticas de enfermagem. Não ser apenas o enfermeiro que recebe ordem, mas ser o enfermeiro que transmite solução. Se você é essa enfermagem, eu quero que vocês fiquem comigo a partir desse momento. Porque chega dessa enfermagem que recebe só ordens e ordens. Não sei vocês, mas eu não quero ser essa enfermagem. Turma, seguinte, chega desse medo, chega dessa insegurança. Eu quero te ensinar a dominar curativos de forma simples e fácil, para você ser destaque em suas práticas de enfermagem. Chega, turma. Eu tô cansado de chegar, às vezes, num plantão, num ambiente que pessoas estão totalmente desmotivadas por conta da rotina da enfermagem.
A gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar a nossa cultura. Eu sei que é difícil, mas com base na educação a gente consegue. Com base no empreendedorismo e te trazer aqui esse empoderamento. Não é bater no panela, não, turma. Ah, eu vou fazer manifestação. Não serve. Já viram aí no piso, não serviu, turma. A gente tem que mudar a cultura da nossa classe, a cultura da formação, a cultura da educação. Mesmo você que é técnico, você que é estudante, você que é enfermeiro, você que empreende no tratamento de feridas. Que eu tenho certeza que a pessoa que empreende já está um passo além das 3 últimas que eu falei. Do técnico, do estudante e do enfermeiro. E eu quero que hoje vocês saiam aqui dominando de forma simples e fácil esses exames. Então é por isso que eu não vou te dar um desconto. Quem estava no Meet Inglês, eu falei que ia dar um desconto. Eu não vou dar. Eu vou dar mais. Eu vou dar um curso extra. Um curso de curativos especiais, onde eu falo de diversas tecnologias de tratamento de feridas que você pode estar utilizando. Você está dominando essas tecnologias, como também o curso de exames laboratoriais no tratamento de feridas. 2 cursos para vocês. E não parou por aí, tá, turma? Irei te entregar também todos esses curativos. Você vai aprender a dominar feridas com exudação, baixa, bordas, limpeza, infecção, desbridamento químico. Você vai receber também um curso de queimaduras, tudo isso para vocês. No curso 2, vocês irão receber todo esse conhecimento que vocês adquiriram hoje e muito mais. Porque eu nem falei de vitamina D, nem falei aprofundadamente sobre exames de imagem, nem falei sobre coletas de exames. Não falei aqui para vocês. E lá dentro eu vou falar do meu curso de exames laboratoriais. Vou te preparar para você avaliar qualquer exame e dominar em suas práticas de enfermagem. Fora isso, turma, eu vou te entregar mais um curso. Você vai ganhar gratuitamente. Ei, eu te falei que ia te dar mais de um desconto, não foi? Eu estou te dando 2 cursos extras. Um curso de exames, mais 2 cursos. Um curso de exames, um curso de curativos, mais um curso aqui difíceis de atendimento. Por quê? Sabe aquelas fotos que você publicar em teu perfil? Fotos aí que você vai atender o paciente, ou até mesmo os procedimentos que você realiza a domicílio do paciente, tem que ter respaldo, tudo. Respaldo jurídico. E aí eu separei um curso apenas de fichas de atendimentos para vocês. Vocês irão utilizar essas fichas para se respaldar na prática clínica de vocês. Mais um curso extra, tá? E aí, turma, eu fiz uma pesquisa recentemente com meus alunos. E eu vi que 95% estavam satisfeitos com o curso e 100% recomendam o curso de exames laboratoriais para mais pessoas, tá, turma? Eu vou te dar também 10 dias de garantia. Mais um bônus aí para vocês. Não vou te dar 10, vou te dar 10. Não vou te dar 7, aliás, vou te dar 10 dias. Porque muitas pessoas falam que é bonzinho porque tá dando uns 7 dias. Mas 7 dias, bebê, é por lei, tá? 10 dias vocês vão ter aqui de garantias para vocês. Fora isso, turma, qual é o investimento que eu vou precisar fazer, professor? Te falei que eu vou te dar muito além de um desconto. Eu vou te dar uma oportunidade. Cada um desses cursos, ele custa em torno de R$ 247. Curso de fichas também, tá? Para vocês adquirirem as fichas, é em torno de R$ 247 para vocês estarem adquirindo. Nessa noite, apenas nessa noite, para quem está assistindo, eu vou fazer um mega desconto. Vocês irão receber esses 2 cursos pelo preço de um. Os 2 vão sair, turma, por 12 vezes de R$ 24,90. R$ 24,90 não é mais nenhuma pizza que você pede no final de semana. E você paga R$ 24,90 por mês para você adquirir conhecimento, dominar na sua prática clínica de enfermagem, se destacar diante de diversos outros profissionais da enfermagem. 12 vezes de R$ 24,90 para você estar se atualizando no tratamento de feridas. Eu te falei que eu te dar um presente. Esse é o meu presente para você. Democratizar o ensino. A partir de agora você tem uma escolha. Se destacar em sua prática clínica ou continuar no erro. Continuar errando sem saber avaliar uma ferida da forma certa. Pensar que é só trocar um curativo, está tudo bem. Pensar que apenas o AGE funciona para tudo e não é. Ou você tem uma escolha para se destacar das suas práticas. A partir do teu conhecimento. Você tem essa escolha agora.
Turma, o curso também ele vai ter uma certificação, tá? Uma certificação validada pelo MEC, uma certificação de 60 horas, tá? Essa certificação de 60 horas para estar te ajudando aí a se capacitar ainda mais em tratamento de feridas. Ah, e não é só uma certificação, não. É uma certificação de 60 horas do curso de curativos e uma certificação de 60 horas do curso de exames. Então, são duas certificações pelo uma. Você pode utilizar aí no seu currículo, pode utilizar na seleção, tá? E esse valor, turma, de R$ 24,90, você não precisa ter o valor total no cartão, não. Se você tem apenas R$ 24,00 aí de limite, você já consegue fazer parte, você já consegue acessar lá todos os materiais e estudar no curso intensivo de curativos especiais. Receber essa certificação extra aí. Top, não é, turma? Top. Professor, boleto, faz? Infelizmente não faço por boleto. Boleto parcelado hoje eu não faço. Tá? Porque é um valor assim que eu já estou abaixando muito. Estou te dando 3 cursos pelo preço de um, basicamente. E ainda fazer por boleto? Não tem sentido. Dá teus pulos, quer se atualizar, dá teus pulos, porque é uma baita oportunidade para você mudar a sua realidade. Eu não estou te ofertando um curso, não. Não estou te ofertando treinamento. Estou te ofertando uma oportunidade para você mudar a sua realidade com base nos seus conhecimentos. Mas tudo isso não depende de mim, não depende do teu marido, não depende do teu filho, depende de você. Se você quer conquistar seus objetivos, só depende de você buscar cada dia mais. E eu estou aqui com a oportunidade. Você agarra ou deixa essa oportunidade passar? Porque eu quero que você explore novos caminhos e eu quero que você vá além da cicatrização de feridas. Exames laboratoriais é ir além. Professor, como eu faço para adquirir? Link está na descrição do vídeo, como também no comentário fixado, tá? Possivelmente minha equipe já colocou aí nos comentários do chat, como também está fixado no comentário do vídeo, né, aqui da live, como também na descrição. 3 locais para você adquirir aí, achar o link para ficar fácil para vocês, tá? Curso de exames, mais curso de curativos, mais um curso de fichas de exames laboratoriais. E aí, turma, gostaram da aula? Gostaram dessa live aqui onde eu falei mais sobre exames laboratoriais? Falei aqui como é que vocês irão utilizar nas suas práticas, como é que isso repercute de forma clínica no paciente. Foi uma mega aula bem completa para cada um de vocês estarem sempre se atualizando no tratamento de feridas. Se você gostou, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha essa aula aí com o máximo de pessoas. Inclusive, essa aula só fica salva durante 7 dias, tá? Depois eu tiro essa aula do ar. Então você tem 7 dias para estar assistindo essa aula, estar se atualizando cada vez mais. Turma, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível dessa aula. Espero que essa aula seja um divisor de águas para você, um divisor de águas nos seus treinamentos, no seu consultório, como também na sua prática clínica. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês na segunda-feira em mais uma aula no canal Manual da Enfermagem ou no canal Descomplica Enfermagem. Então eu vou decidir, mas fica ligadinho nos avisos lá no Instagram. Valeu, turma! Tchau, tchau!